Diga graça e paz. Seja bem-vindo, bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui nessa manhã de domingo, 1º de dezembro. Abra a Bíblia no Salmo de número 25. Como o texto é grande, eu não vou botar na projeção. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Disse Davi, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Esse versículo 4 merece atenção. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Esse versículo 10 é interessante. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Dê muita atenção para o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é maravilhoso. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Queridos, está muito claro que esse Salmo de Davi é uma oração de fé, é uma oração de confiança. Se eu for analisar o Salmo todo, dá para extrair inúmeras mensagens. Ele está fazendo um pedido de ajuda, de socorro, ele está clamando pelo livramento do Senhor, entre outras coisas. Mas há 3 versículos aqui, dentro desse contexto, que eu não consigo apresentar todo, porque é muito grande o Salmo e está cheio de ensinamento. Eu vou olhar para o contexto geral e eu vou tirar dele uma lição única para você levar para a sua casa, para você meditar nesse domingo e durante a semana. Eu chamarei a sua atenção para esse Salmo inteiro, especialmente para o versículo 4, para o versículo 5 e para o versículo 12. Eu vou colocar na projeção para você ler na minha versão Almeida, Revista e Atualizada. Diga comigo, olhando ali para frente: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Diga, ensina-me as tuas veredas. Fala isso feito oração. Diga, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. O versículo 5 é a continuidade. Diga, guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Aguarde aqui. Você lembra da oração que eu te ensinei domingo passado? Uma oração que não é um versículo bíblico. Eu escrevi baseado naquilo que eu preguei.
Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Levanta a mão, diga: Espírito Santo, traz aqui, ó, guia os meus pensamentos. Aponta para frente, na direção dos teus propósitos. Mais uma vez, por favor. Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Você percebe que essa oração que eu te ensinei está alinhada com a oração do Davi. Volta o versículo 4. Não parece que nós estamos fazendo a mesma oração? Espírito Santo, guia meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Põe na palavra do Davi: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Versículo 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. É a mesma oração dita de um jeito diferente. A oração do Davi está mais elaborada e a minha está mais simplificada. Espírito Santo, guia meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Olha o versículo de número 12 do Salmo 25, que tremendo. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Repete comigo: ao homem, Ele. Você vê que essa frase também está alinhada com a minha oração. Espírito Santo, guie os meus pensamentos na direção dos teus propósitos, porque ao homem que teme o Senhor, no caso eu e você, Ele instruirá no caminho que você deve escolher. Eu quero falar com você sobre caminho escolhido. Eu quero falar sobre escolha. Quem esteve comigo aqui domingo passado me ouviu falar sobre esse assunto. Aliás, eu estou falando sobre isso há alguns dias. Eu falei de um caminho largo, por onde desce a maioria, e um caminho estreito e apertado, por onde sobe um pouco. Esse pouco que sobe, diz a palavra de Deus, vai se tornar menor, porque por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase todos esfriará. Então eu estou falando de bem poucos, os que estão subindo. Esses que estão subindo são aqueles que ouviram Jesus Cristo dizer: siga-me, tome sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci este mundo. Eu disse aqui, nesses últimos cultos, que nós somos distinguidos aos olhos de Deus como o povo do caminho, o povo da montanha, aqueles a quem Ele retirou do império das trevas, que eu chamo de vale, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu disse aqui, domingo passado, que 3 coisas são fundamentais para quem está no caminho, subindo para encontrar o Pai. A primeira coisa, eu disse, você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Diga para o teu irmão: você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Eu disse para os irmãos: vocês precisam conhecer a sua própria identidade. Você tem que saber quem você é e a que lugar você pertence. Você precisa ter um senso de pertencimento. Eu até citei um texto onde Deus diz, no Salmo 87, no versículo 5, aquele ali, eu sei, nasceu em Sião. Aquela lá, aquele outro, é nascido lá. Deus conhece os que são nascidos dele. Diga para o teu irmão que Deus conhece os que são nascidos dele. Diga: por isso você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. É só isso que eu preciso saber, bispo? Quem eu sou e qual é o lugar da minha herança? Não, você também precisa identificar as vozes que estão falando com você na medida que você está subindo por esse caminho, porque são muitas as vozes que falam e que querem ser ouvidas. E você pode inclusive
ser influenciado por estas vozes, intimidado, desencorajada, desviado do destino para onde você está indo. Primeira coisa que eu disse para o irmão, para a irmã que estava aqui domingo: você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. E você precisa identificar essas vozes que falam com você, para que elas não tirem você do rumo para onde o Espírito Santo está te conduzindo. E terceiro, no meio de tantas vozes que querem ser ouvidas, você precisa permanecer firme e ser uma voz que influencia aqueles que vão com você. São poucos os que estão subindo, e a tendência é diminuir. 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Eu vou ficar firme, eu vou continuar subindo. E ao invés de ouvir as vozes que querem me influenciar para me fazer mudar de direção, eu vou me tornar uma voz influenciadora para quem está subindo comigo, para encorajá-las a permanecerem até o fim. Foi a oração que eu ensinei domingo retrasado. Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Levanta uma das mãos e diga: Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Com a mesma mão levantada, diga: então, Espírito Santo, traz aqui, ó, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Bispo, o que você está querendo me ensinar? Assuma a sua identidade e o seu destino e viva uma vida com significado, uma vida com propósito. Viva de fato o propósito para o qual você foi criado. Assuma a sua identidade e destino e viva o propósito para o qual você nasceu. Assuma a sua identidade e destino e viva o propósito para o qual você existe. Você só tem uma geração, uma vida para viver o propósito para o qual você nasceu. Se não for nessa, não vai ser em outra, porque você não vai ter outra vida além dessa aqui. A única oportunidade que eu tenho para me tornar tudo que eu nasci para ser é agora, é enquanto eu estou no caminho e essas muitas vozes estão tentando me desviar. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. No meio das muitas vozes, elas me ouvem e elas me seguem. Eu oro para que você seja contado entre os poucos que serão achados fiéis até o final da carreira. Eu oro para que o Espírito Santo conduza os teus pensamentos na direção dos propósitos dele. Diga para o irmão que está do seu lado: assuma a sua identidade e destino e viva o propósito para o qual você foi criado. Diga: é isso que Deus espera de você nesse momento. Repete para ele que você assuma a sua identidade, que você abrace o seu destino e viva o propósito para o qual você foi criado. Olhe para mim, Filadélfia, existe uma batalha espiritual terrível, diária, permanente, ininterrupta. Essa batalha está acontecendo na sua volta e dentro da sua cabeça. E se você me perguntar qual é o propósito do inimigo que anda em derredor e que muitas vezes lança setas, dardos inflamados na minha mente, a intenção do inimigo é uma só: ele quer confundi-lo e desviá-lo do propósito para o qual você foi criado. Ele quer jogar você dentro de um abismo, de um fracasso existencial. Mas a sua vida só vai ter verdadeiro propósito e significado se você assumir a sua identidade e abraçar o seu destino e viver intensamente o propósito para o qual você foi criado. Por isso que a batalha espiritual é tão grande. É para confundi-lo e é para desviá-lo. Diga para o irmão que está do teu lado: por isso a tua batalha é tão grande. Diga: tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Diga: é para confundi-lo, é para desviá-lo. Diga: o inimigo não quer que você alcance o seu destino. Para isso ele vai tentar confundir sua identidade e seu destino. Ele vai tentar tirar você da rota
do propósito. Por isso é que a gente ora: Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos, porque é uma batalha espiritual, e eu estou sendo toda hora atacado para ser confundido e desviado. O inimigo quer roubar o meu lugar, o inimigo quer tirar a minha herança. Olhe para Adão. Adão foi criado por um propósito específico e colocado no lugar da sua herança, o Éden. E se você me perguntar, o que ele tinha a seu favor? Deus e a sua bênção. Mas havia uma voz que falava com ele no lugar da sua herança. Porque o inimigo não quer que Adão viva o propósito para o qual ele foi criado. Então ele começa a falar. A intenção é confundir e tirá-lo daqui. Uma segunda voz entra em cena. Não é a voz de Satanás, é a voz da própria alma de Eva, que fala com ela, que fala com Adão, que toma decisão e perde o Éden. Deus queria o homem dentro do Éden, Satanás queria fora, e o homem escolheu sair. Desviou-se, confundido do propósito para o qual havia nascido, e o que era para ser glória virou, querido, fracasso e derrota. A história vai se repetir. Deus faz uma promessa para Abraão e diz: vou te dar um lugar, vai, sai e vai, deixa a tua parentela e vai. Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção do teu propósito. Nasce Isaac, nasce Jacó, forma as tribos, forma o povo, vai tudo para o Egito, fica prisioneiro. A mão forte do Senhor tira do vale para levar para a montanha. Sai o povo, e quando estão à porta da terra, o Senhor diz: entra, Canaã é o lugar da tua herança. Mas 10 espias começam a falar, de 12 que viram Canaã. E a voz daqueles 10 é a voz da confusão, da dispersão. É aquela voz instigada pelo inimigo. Ele mesmo não tira, ele instiga. A multidão começa a chorar e toma uma decisão: melhor voltar. Acontece de novo. Canaã fica vazia, o deserto fica ocupado. O deserto não era para o povo, mas foi o que o povo escolheu. Perdeu de novo o propósito perfeito de Deus. Jesus Cristo entra em cena e ele está convicto. Eu preguei isso aqui esses dias. Ele fez um semblante de intrépida resolução: eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Satanás já havia tentado dissuadi-lo. Lá no deserto, Satanás falou 3 vezes, ele insistiu. Jesus Cristo resistiu. 3 vezes disse não, não e não. Quando Jesus disse: vou para Jerusalém, que é meu destino, Pedro, que era discípulo, disse: você não vai. Não torne a dizer isso, que você vai morrer sacrificado, feito um cordeiro crucificado. Você não vai. Jesus teve que dizer para o Pedro: arreda de mim, Satanás, que eu não tenho parte contigo. Você só pensa nas coisas que são da terra, você não tem discernimento das coisas que são do céu. E foi. Jesus foi. O Éden era para Adão, Adão o perdeu. Canaã era para Israel, Israel não a possuiu. Jerusalém era para o Cristo, e ele disse: ninguém vai me impedir. Haviam muitas vozes dizendo, Jesus não ouviu nenhuma delas. Só faço aquilo que eu ouvi meu pai falar. Bispo, teve um momento em que a voz da alma dele também falou, e ele chegou a chorar, a suar sangue, e a dizer: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas prevaleceu a voz do Senhor: não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Eu vou. Por quê? Porque havia um lugar marcado no mundo
para ser o centro da vontade perfeita de Deus, Deus marcou na terra com uma cruz o terreno da herança de Jesus. Tua vida, Cristo, vai ter pleno significado quando você possuir o lugar que é teu. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai levar a sua vida ao máximo êxito, a exaltação, o propósito para o qual você foi criado. Eu quero que você pense por um momento que aquele Calvário era o centro da vontade perfeita de Deus para a história do Cristo peregrino, que disse: eu estou aqui, mas não sou daqui. O meu lugar não é aqui. Mas eu sei para que é que eu estou nesse mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ali ele sofreu, abraçado com aquela cruz. Ele morreu e foi exaltado. Ganhou um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero que você pense por um momento que Jesus estava na terra vivendo a minha e a sua história. Adão teve a mesma chance, não fez. Embora ele estivesse na terra da sua herança, não permaneceu, porque aquela voz inimiga instigou a voz da sua alma, que o convenceu a desviar-se do propósito de Deus. O Senhor levou Israel até a porta da terra. Josué e Caleb tinham outro espírito, diz: entra. A voz do inimigo inspirou os 10 e diz: não entre. O coração e a alma do povo disse: não entre. E o povo saiu e foi roubado no seu significado. Aquela geração entrou para a história por causa do seu fracasso existencial. Sempre que se pregar a primeira geração do Egito que saiu, há de se dizer: não viveu tudo aquilo que havia sido prometido. Porque Deus não fez? Fez. Não deu? Deu. Eles foram lá e viram, tem leite, tem mel, tem tudo, é muito mais do que nós imaginávamos. Só que tem desafio. Na terra da minha herança existem desafios que são meus. Eu quero que você diga em voz alta: na terra da minha herança existem desafios que são meus. Diga para o teu irmão: na terra da minha herança existem promessas que são minhas. Diga: na terra da minha herança a minha vida ganha significado. Todos os meus dias fazem sentido e propósito quando eu permaneço na herança que Deus me deu. O que é que Satanás vai fazer todo dia? Ele vai tentar convencer você através das muitas vozes. No fundo, ele quer instigar a voz da sua própria alma, para que dentro de você, você faça uma escolha e deixe a cruz. Para Adão seria perder o Éden. Para a primeira geração dos judeus, de hebreus, seria perder Canaã. Se Jesus Cristo não tivesse permanecido, você não estava aqui, não estava vivo, não estava salvo. Você não seria filho, amado, abençoado, livre, mais que vencedor. Diga para a pessoa que está do seu lado: assuma sua identidade. Diga para ele: abraça seu destino. Dá significado para essa tua vida. Diga: em nome de Jesus, viva o propósito para o qual você foi criado. Fala amém. Bispo César, de que maneira eu posso fazer isso? Se tem um caminho descendo, a maioria está do outro lado descendo, indo para o abismo. Eu estou aqui na contramão, sendo levado pelo Espírito, subindo. E é verdade, estou subindo com a cruz. Porque quando Jesus mostrou a porta estreita e o caminho apertado, Ele me deu uma cruz para levar e disse: se você for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E muita gente, bispo, que estava subindo comigo, não está subindo mais. Elas abriram mão da sua herança. Por quê? Pressão.
É muita voz falando o tempo inteiro. Vozes influenciadoras que confundem meus pensamentos, mexem com os meus sentimentos, quando não a voz da minha alma sofredora que fica falando comigo. Excesso de voz maligna e humana desanima qualquer cristão. Diga para o irmão que está do seu lado que excesso de voz maligna e humana desanima qualquer cristão. E do que você está falando, bispo? Eu estou falando dessas muitas vozes. Sabe por quê, querido? Enquanto você dá cada passo, aumenta a intensidade das vozes que dizem: desiste, deixa disso, larga a mão, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você não é capaz, isso não é para você não. Para de sonhar e acorda. Dá uma boa olhada para a realidade e aceita. Bispo, aonde que essa correnteza quer me levar? Para dentro do buraco que eu chamei de fracasso existencial. O Espírito Santo está levando você no caminho contrário. O Espírito Santo vai dar significado para a sua vida. Quando Ele te deu Jesus, Ele te deu uma razão para viver, uma razão para existir. Vou dizer até mais, hein? Até para morrer você tem motivo. Paulo disse: se eu viver para Cristo eu vivo, e se morrer para Cristo eu morro. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dá um glória a Deus. Diga para o teu irmão: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Cristo é a esperança da glória. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esse mundo, diz a Bíblia, somos as mais infelizes criaturas. Jesus Cristo disse: eu não estou aqui, mas não sou daqui. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês serão o que eu fui enquanto eu estive: luz que alumia. Em outras palavras, ao invés de ser um influenciado, você precisa se tornar um influenciador. Conte para quantos você conseguir contar. Ao invés de ser influenciado, tem que ser influenciador. Ao invés de você ser confundido, você vai ser um esclarecedor. Cego guia cego, e vai junto os dois para o buraco. Você é a luz que está brilhando nesse mundo, e você vai servir de instrumento divino para ser a voz que clama nesse deserto, dizendo: preparem o caminho do Senhor, porque Ele está voltando. Preparem o caminho do Senhor, porque Ele vem. Estende a mão e sorrindo diga: prepare o caminho do Senhor, porque Ele vem. Preparem o caminho do Senhor, porque Ele vem. Você quer dizer, bispo, que o Espírito Santo está me levando? Sim. Se Ele está guiando os teus pensamentos, vai levar você para o centro da vontade perfeita dEle. E quando eu pisar o centro da vontade perfeita dEle, a sua vida vai ao pleno significado. Você vai encontrar o seu pleno potencial. Não vou pregar isso hoje, porque não vai dar tempo. Mas quando você pisar no lugar da tua herança, e o mundo espiritual e o mundo físico estão alinhados, tá? Deus pegou uma cruz, foi lá em Jerusalém e marcou o ponto. É aqui. No meio dessas outras duas, é aqui que o Cristo vai chegar. E é aqui que a maior honra se manifestará sobre Ele. Eu sinto no meu espírito de profetizar: o Senhor está te guiando para o centro da vontade perfeita dEle. E no centro da perfeita vontade do Senhor, você vai viver uma vida plena em significado. Você vai orar, Deus vai responder. Você vai determinar, Deus vai manifestar. Deus vai usar você poderosamente. Você vai multiplicar. Você vai prosperar em todos os sentidos. Vai crescer e amadurecer. E como uma árvore frondosa, plantado junto a ribeiro de águas, você vai dar fruto na estação própria, e tudo que você fizer vai ter êxito. Isso é possível no centro da vontade perfeita. Se Adão tivesse ficado ali debaixo da bênção, ele tinha multiplicado e se tornado tudo que havia nascido para ser? Claro. Por que não aconteceu? Porque ele saiu. Mas saiu por quê? Por causa da voz do inimigo que falou, com a voz da alma dele que repetiu, que levou ele a tomar uma decisão de sair.
A mão de Deus levou o hebreu até na porta da promessa. Estava ali, diante dos olhos, era dar um passo e entrar. Mas teria desafio? Sim. Satanás não estava cochichando lá dentro do Éden. O gigante, querido, estava lá dentro de Canaã. E se você perguntar em Jerusalém, estava cheio de saduceu, fariseu, gente assassina, que estava pronta para matar o Cordeiro de Deus. Mas não tinha diabo lá não, bispo? O diabo Jesus encontrou lá no começo. E foi encontrando ao longo do caminho, no meio daquele monte de gente endemoniada. Satanás só não esperava que haveria um sábado na história que Deus escreveu. O que é sábado, bispo? Sábado, Shabat, é a palavra descanso. Por isso que hoje no começo do culto, alguém botou a mão na tua costa e no teu peito e diz: calma. Você entrou no Sabá de Deus. Diga para o teu irmão: Shabbat Shalom. O que é Shabbat Shalom? Que esse sábado seja abençoado. Bispo, mas hoje é domingo. Estou falando do momento profético que você está vivendo. Tem sexta de sofrimento e tem domingo de vitória. Mas tem um sábado que o salmista diz: eu oro, confio e espero o dia todo. Bispo, o que eu faço depois que eu oro e entrego? Você espera com o coração aquietado. Orou, clamou, creu. Então agora se aquieta e espera. É que as vozes, bispo, não param de falar. Eu sei como é que funciona. Acontece comigo também. É muita voz falando o tempo inteiro, tentando me convencer de que eu não sou capaz de viver, que eu não vou viver, que a minha espera não vai ter fim, que não tem resposta para mim, e que eu vou acabar a minha história frustrado, como quem esperou e nada aconteceu. Olhe para mim, Filadélfia. 4 coisas você vai fazer de imediato, mas tem que ser hoje. Primeira, você vai tapar os seus ouvidos para as muitas vozes que querem ser ouvidas ao seu redor. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do teu lado: você vai tapar os teus ouvidos para as muitas vozes que querem ser ouvidas ao seu redor. Você entende o que eu estou falando? Bispo, me dá um conselho. No meio dessa tormenta, faz o quê? Tapa os ouvidos. Não significa que você vai andar com as mãos nas orelhas, porque as vozes vão continuar falando. Eu posso até escutar, porque não sou surdo, mas receber, não recebo. A partir desse momento, o Espírito Santo embutiu um filtro dentro dos meus ouvidos. Eu vou tapar meus ouvidos para essas muitas vozes que querem me confundir e me desviar do caminho. Diga para o irmão que está do seu lado: tapa os teus ouvidos para as muitas vozes que querem ser ouvidas ao longo do caminho. Bispo, se eu tapar os meus ouvidos a essas muitas vozes que falam, porque, querido, podia fazer outra pregação só sobre esse falatório ao seu redor. O acusador dos irmãos, que é o diabo, fala dia e noite sem parar, e você não vai dar conversa para ele. Não dê lugar ao diabo. Bispo, tem alguma condição dele parar de falar? Olha, meu querido, é função de Satanás fazer o seu serviço de diabo. Ele vai ficar falando sem parar. Eu tapo os meus ouvidos, e aqueles que ele influencia para engrossar o coro, eu também não vou escutar. E tão logo eu tenha cessado
de ouvir estas muitas vozes que só me confundem, eu vou fazer a segunda coisa que eu sei que eu tenho que fazer, que eu aprendi nesse culto. Eu vou silenciar a voz da minha própria alma sofredora. Silencia a voz da sua própria alma sofredora. Sabe por quê? Porque de tanto ouvir a sua própria alma, isso é voz interior, pode começar a concordar com as vozes que falaram, que aquilo que foi dito pelo diabo, pelo fato, pela vida, é o que é de verdade. A história ao seu redor diz: você é um fracasso, que eu tentei um monte de coisa que não deu certo. E de tanto repetir, Satanás e as pessoas que estão ao meu lado, que para encorajar é difícil, mas para bater, não falta quem vem falar. Chega uma hora, querido, que a minha própria voz aceita e assume a falsa identidade que imputaram sobre mim, e eu começo a repetir para mim mesmo: acho que não vale mesmo a pena, acho que é melhor eu desistir, isso não é para mim, eu não consigo. Primeira coisa que você vai fazer hoje: tape os ouvidos às muitas vozes que querem ser ouvidas, e tão logo silencie a voz da sua própria alma sofredora, porque é a partir dela que você vai tomar as suas decisões. De tanto a sua alma dizer para você: não vale a pena, é possível você chegar num momento e dizer: desisto. Estou convencido de que não há possibilidade alguma. A terra da minha herança não é de fato para mim. Volta para o deserto para andar em círculo, liberto da prisão e do opressor, escravo da opressão, de dentro da própria cabeça. Diga para o teu irmão ao lado que tirar uma pessoa do Egito é fácil. Tirar o Egito dela é um desafio. Diga: é mais fácil existir em escravidão do que viver em liberdade. Tem gente que aceita, ao invés de viver em liberdade, existir como se fosse escravo, mesmo não sendo. Olhe para mim e tente entender. É mais fácil você existir pensando que é um escravo incapaz do que viver na liberdade, porque liberdade exige obediência e responsabilidade. O que é que exige liberdade? Obediência e responsabilidade. Você tem algum problema com a lei? Não, porque eu sou obediente e responsável. A lei é problema para quem transgride. Eu não transgrido, para mim ela é uma bênção. Qualquer pessoa que queira viver em liberdade tem que ter obediência e responsabilidade, porque se ela transgredir e cometer um delito por má escolha, ela vai sofrer a consequência da lei. É mais fácil você existir pensando que é um escravo, aceitando a vida do jeito que ela se apresenta, do que receber a palavra de Deus, crer nela e exercer fé. Diga para o teu irmão: para a liberdade foi que Cristo te libertou. Diga: permaneça então firme e nunca mais volte ao jugo da escravidão. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você que está no caminho escutando essas muitas vozes de confusão e desânimo, eu quero que você diga em voz alta: eu vou tapar os meus ouvidos a essas muitas vozes que querem ser ouvidas. Tá, como você consegue tapar os ouvidos e falar para eu escutar? Tape os dois ouvidos e fale em voz alta: eu vou tapar os meus ouvidos para estas muitas vozes que querem ser ouvidas todo santo dia. Traz a mão aqui, diga: eu vou silenciar a voz da minha alma sofredora, dizendo para ela agora: aquieta-te, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus.
César, você já viu alguma pessoa que ouviu um monte de conselho mal dado, porque sofreu e está sofrendo, com a alma dolorida, escutar a voz da própria dor e tomar uma decisão acertada? Dificilmente. A pessoa que toma decisões e faz escolhas ouvindo a voz do sofrimento, foge, corre, some, larga tudo, joga para cima, chuta o pau da barraca, larga a mão. Quero saber disso nunca mais na minha vida. Só que aí, querido, entra na correnteza da maioria e começa a descer, sai da contramão onde o Espírito está guiando. Diga de novo: Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Diga: para poder ouvir só a tua voz, eu tapo os meus ouvidos para as muitas vozes que querem ser ouvidas. Traz aqui no peito: eu silencio a voz da minha alma sofredora, só para te ouvir. Terceiro ponto, bota ali, ó. É para você continuar, você tem que ouvir a voz do Senhor através da sua palavra escrita. Traz a mão no peito e diga: eu preciso ouvir a voz do meu Senhor através da sua palavra escrita. Bispo, eu quero continuar no caminho, eu quero ser renovado, não quero ser confundido. Na tua luz eu verei a luz. O teu rosto não ficará confundido e você não será envergonhado. Lê o salmo para você ver. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me deixar envergonhado, porque eu estou pedindo para o Senhor. O homem que teme o Senhor mostra para ele o caminho que ele tem que escolher. As vozes dizem: vai para lá, vai para cá. A minha está confusa, já não sei nem o que eu faço. Então, eu tapo meus ouvidos para as vozes que querem ser ouvidas, faço calar minha própria voz sofredora, porque está tentando me levar a agir baseado nos meus sentimentos, mas eu vou agir pela minha fé. Diga aí onde você está: eu vou agir pela minha fé. Diga em voz alta: eu vou agir pela minha fé. Diga: eu vou ouvir a voz do meu Senhor através da sua palavra escrita. Por que, bispo, tem que ser na palavra escrita? Eu tenho dom, o Senhor fala comigo que nem fala com você. Fala: Senhor, que eu estou te ouvindo. Porque a tua alma é enganosa, e a gente tem que provar o Espírito para saber de onde procede. A tua alma, querido, é ladina. A tua alma é perigosa. A Bíblia diz: enganoso é o coração de um homem. Coração não é o coração de Cristo vive. Coração aqui, ó, é o que eu carrego na minha cabeça. Tem gente, querido, que me procura em 26 anos, imagina, estou criado já. Ó, a pessoa vem com aquela conversa mais deslavada, tipo um engano escancarado, e ela diz: ó, está escrito, mas um texto que ela tirou do contexto e arrumou um pretexto para embasar o pecado. Elas dizem assim: bispo, eu orei, eu sinto paz. Mas não é paz, querida, é mente cauterizada. A criatura está tão cega e insensível que nem a espada, que a palavra fere mais. Eu estou em paz. Está indo para o buraco, está abraçando Satanás. Estou em paz. Algumas dizem: foi Deus que falou comigo. Ó, falou, eu já fecho um olho e abro o outro. Com esse eu oro, com esse eu te vigio. Quem que falou? Foi Deus. O Deus desse século também fala. E Ele também tem os seus falsos profetas para falar. E se Ele encontrar uma brechinha na sua alma sofredora, Ele vai tentar falar com ela. Ele foi ousado para dizer: Jesus, eu sei que você está com fome. Por que você não pega o teu poder, que você só devia usar pela direção do Pai? Ah, mas usa para o seu próprio bem, você é o cara. Manda essa pedra virar pão e ó, papa. Por que você não se joga de cima do templo? Porque está escrito na tua palavra que Ele vai mandar anjo para te pegar. Satanás sagaz usou até o texto. Prostre-me, adora.
Jesus não aceitou, resistiu. Tinha um anjo de Deus ali. Eu acho que o anjo estava o tempo inteiro com o prato pronto. Mas ele só apareceu depois que Jesus venceu e Satanás fugiu. Eu estou profetizando, 2020 vai ser assim na sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus e vai subir a montanha, vai levar o sacrifício para Ele e não vai perceber, mas já vai ter um cabrito amarrado pelo chifre ali do lado, esperando para você oferecer. Você quer dizer o que, bispo? Que o mundo espiritual vai se tornar mais latente e os milagres na sua vida vão se tornar diários, porque você fez uma escolha. Que escolha? Tapei meus ouvidos para as muitas vozes que queriam ser ouvidas, silenciei a voz da minha própria alma sofredora para ela não me confundir. Ouvi a voz do meu Senhor na palavra escrita, porque aí não tem erro. É só ter coragem de perguntar para alguém que conhece a palavra melhor que eu: é isso aqui que está escrito? É isso aí mesmo. Então pronto. Essa é a palavra de Deus. Quarto item. Olha ali, crer e obedecer ao comando do Espírito Santo. Olha para mim, o Senhor foi claro quando deu o comando para o Adão. Adão, tudo herança para você. Esse é o propósito da tua existência, ser bênção para a terra. Só que eu tenho uma instrução para te dar: de todas as árvores pode, aquela não pode. Está claro para você? Ok. E as muitas vozes começam a falar: foi bem assim que ele falou? Será? Aí surge no coração do homem: será? Vem a escolha. Perdeu o Éden. Josué ainda tentou. Caleb falou: não voltem, entrem. O Senhor está conosco apesar do desafio. Ele vai nos dar vitória. Mas já estava todo mundo contaminado com as muitas vozes. A voz da alma já tinha falado, o povo estava tudo chorando. Virou para morrer sepultado no deserto. Bispo, mas Jesus também não chorou? Chorou. Não foi tentado, persuadido, mas permaneceu. É o que vai acontecer com você. Fala 3 vezes amém. Permaneceu, permaneceu, permaneceu. Levante a sua mão e diga: Pai, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o final. Bispo César, só me garanta que vai ser rápido e fácil. Tomei minha decisão, pronto. Tapei meus ouvidos para as vozes, silenciei a minha própria voz. Ouvi a voz de Deus que está na palavra, criei e vou obedecer o comando. Deus falou: vai, eu vou. Vem, eu venho. Senta, eu sento. Hoje ele falou: calma, aquieta, calma. Você não orou? Você não pediu? Agora você aquieta e espera. Espera, espera. Tem um monte de espera no salmo, é que eu não deu tempo de destacar. Mas como é que vai ser a partir de agora? Ao homem que teme ao Senhor, Ele mostrará o caminho que deve escolher. Diga para o teu irmão: ao homem que teme ao Senhor, o próprio Deus mostrará o caminho que deve escolher. Diga: quando você crer e obedecer em completa dependência, você verá a grandeza, a glória, tudo que Deus irá manifestar por causa da sua fé e obediência. Eu vou terminar esse culto fazendo uma observação para as pessoas que estavam no meio da tempestade no começo do culto. Eu sei que Deus está neste lugar. 4 coisas práticas que você pode fazer ao sair daqui. 4 coisas práticas. Eu quero que você aprenda. 4 coisas para você fazer prática. Isso é prático.
Aulinha de revisão para terminar o culto, lindo, lindo do jeito que ele começou. Bota para mim os 4 ali, porque eu termino no versículo. É porque eles falaram meio em línguas, eu não entendi. Teve umas pessoas ali que precisou de interpretação. Vai, primeira coisa prática que eu vou fazer agora, já. E em seguida, vai fazer o quê? Maravilha, em terceiro. E por fim, pronto. Bispo, vai ser rápido? Não, não é rápido. É um caminho. É fácil? Não. Estou terminando o culto. Jesus disse, vou fazer isso aí. Vou tapar o ouvido, vou silenciar minha voz, vou escutar o que Deus falou e vou fazer o que Ele mandou. E sofreu, querido. Ô bispo, não dá para clarear o dia assim, de uma vez? Manda acender todos os holofotes. A palavra que Deus me deu quinta-feira no culto está queimando aqui no meu peito. Vai passar, tudo isso aí vai passar. Fala amém, vai passar tudo isso aí. Só que entre a sexta do sofrimento e o domingo da vitória tem um sábado de descanso. O descanso está associado na Bíblia à fé e à oração. Fé e oração. É domingo na Santa Ceia, 21 dias de oração intencional. Depois que eu orei e fiz o que Ele mandou fazer, eu aquieto meu coração e fico esperando o dia inteiro. Se o Senhor falar, o que você está fazendo olhando para a minha cara? Eu digo, estou esperando a manifestação de tudo que você falou, porque eu creio em você. Alguém vai perguntar, teu dia está ensolarado? Olha, querido, caminho do justo não é assim. Vou dar o texto para você terminar cantando comigo. Olha Provérbios, capítulo de número 4. Eu acho esse versículo uma coisa maravilhosa. Versículo 18, olha que coisa maravilhosa. Mas a vereda dos justos, vereda é o caminho, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Luz da aurora é aquela luz das 5:30, sabe? Aquela primeira luz. Mas o caminho dos justos é como a luz de um dia que está amanhecendo, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia